Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos no nosso canal para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Gostaríamos de agradecer a você que através do seu smartphone, através do seu tablet, do seu iPad, da sua televisão, aonde você está nos acompanhando. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua vida nesses minutos, nesses momentos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Abençoe essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Abençoe a vida dela, a família dela, a história dela. Abençoe o estudo que iremos realizar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos estudar, recapitular a penúltima lição desse trimestre. Não esqueça de repassar esse material para um amigo, para um parente, uma pessoa que você conhece, devido à bênção com a vida das pessoas. E acima de tudo, inscreva-se no nosso canal, tecle lá no sininho para que você seja comunicado das novidades do canal, e eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida está sendo abençoada. Não se esqueça de colocar o seu nome bem direitinho, porque no final, no próximo sábado, nós iremos fazer o sorteio de uma linda Bíblia e nós gostaríamos de abençoar a sua vida desta maneira também. Participe, vamos interagindo, faça a sua pergunta e vamos todos juntos aprendermos da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós iremos recapitular a lição número 12, que tem como título Lidando com as passagens difíceis da Bíblia. Nós não iremos estudar passagens específicas da Bíblia, mas iremos estudar como nós iremos lidar com as passagens que são de complexa compreensão das Sagradas Escrituras. E para tanto, vamos ao texto, o verso para memorizar, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, que nos diz: entende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhes fora dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. Não se esqueça que a correta interpretação das Sagradas Escrituras nos leva à salvação, nos leva à felicidade, nos leva à compreensão do poder de Deus, da atuação de Deus na vida, na história de uma pessoa, de uma nação, de um povo. Mas a compreensão equivocada também leva à destruição, leva à ruína. Lembre-se do filme O Livro de Eli, onde Eli era um soldado, uma ficção, após a Terceira Guerra Mundial, e naquele filme ele queria levar o livro para um lugar para que o livro fosse publicado. O livro era a Bíblia, para que assim servisse de bênção para as pessoas. Mas no meio do caminho, o prefeito de uma cidade desejava aquele livro para escravizar as pessoas. Então a Bíblia, ela compreendida, ela analisada de forma distorcida, leva as pessoas a uma falsa compreensão e à sua própria perdição. Então, o que pode nos trazer a reflexão desse texto? Primeiro ponto que Pedro enfatiza aí, que Paulo escreveu, fundamentou os seus ensinos na sabedoria divina. Outra coisa importante, a igreja recebeu e interpretou com dificuldade. Por que muitas vezes nós interpretamos com dificuldade? Porque nós não temos, muitas vezes, a comunhão necessária para compreendermos os segredos apresentados na Bíblia. E o que é que acontece? O ignorante, aquele que lê passagens isoladas da Bíblia, aquele que não procura ler dentro da profundidade, estudar da forma que precisa ser estudada, eles provocaram a própria condenação, como está dito ali no livro de 2 Pedro e no texto lido. Portanto, Pedro desejou que os irmãos se prevenissem daqueles que pervertiam as Escrituras para a sua própria destruição e para a destruição dos outros. Para isso, eles deveriam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, como fazer? Estudar a Bíblia da forma correta, como ela deve ser estudada. E nós já mostramos, ao longo desses estudos, que precisamos compreender a Bíblia. Qual é a metodologia de estudo
da Bíblia Sagrada. Nós vimos a hermenêutica e nós vimos a exegese. E nós vimos também a necessidade de nós compreendermos o processo histórico para que assim nós possamos entender a Bíblia, o que foi revelado aos mais de 40 homens que viveram em épocas diferentes no período de 1500 anos. O que Deus revelou para eles, o que Deus inspirou esses homens, para que assim nós pudéssemos, através da Bíblia, conhecermos a palavra de Deus. Nesse sentido, quais os principais tópicos a serem abordados na lição? Primeiro tópico, possíveis razões para aparentes contradições. O segundo, abordagem sincera e cuidadosa. A terceira, uma abordagem humilde das Sagradas Escrituras. O quarto, determinação e paciência. O quinto, abordagem bíblica e com espírito de oração. Veja que coisas importantes. Vamos ao primeiro tópico. Possíveis razões para aparentes contradições. Muitas pessoas dizem, até um autor escreveu um livro, a Bíblia, um livro de erros, lendas e contradições. O que aparenta ser contradições na Bíblia? O que pode nos levar a entender isso? Primeiro que nós precisamos entender, a Bíblia não apresenta contradições. As alegações feitas, nesse sentido, baseiam-se em erros cometidos pelos críticos. E alguns erros são os seguintes. O primeiro erro, presumir que a Bíblia é culpada até provar o contrário. Esse é um aspecto a ser considerado. Falhar na compreensão do contexto da passagem. A gente não pode isolar o contexto de uma passagem bíblica, que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Aí precisamos ter cuidado para não analisar o texto fora do seu contexto, porque se assim for feito, então vai aparecer o que se chama de contradição. Outro aspecto, ignorar a possibilidade de erros dos copistas. Lembre-se que a Bíblia é um livro que nós não temos os originais da Bíblia. O que nós temos são as cópias das cópias, das cópias e das cópias. À época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então a Bíblia é escrita à mão, com muita dificuldade, que às vezes o copista poderia cometer um erro. Então para isso a gente já estudou ao longo desse trimestre a necessidade que nós temos de termos as diversas traduções quando nós não temos o conhecimento das línguas das quais a Bíblia foi escrita, o hebraico, o aramaico e o grego. Outro aspecto também importante, basear o ensino em única passagem obscura. Nós não podemos pegar um texto isolado e basear o ensino em um texto, porque a Bíblia ela precisa ser analisada do texto dentro do seu verdadeiro contexto. Outro aspecto também, esquecer-se que a Bíblia contém características humanas. Nós já estudamos. A Bíblia tem o lado divino e tem o lado humano. Aquelas pessoas que foram usadas por Deus, elas eram pessoas humanas, eram seres humanos que também poderiam cometer erros. Portanto, nós não podemos também nos esquecer de que a Bíblia não usa a linguagem científica. A Bíblia não tem a linguagem científica. O objetivo dela é outra. A ciência pode comprovar aquilo que é narrado na Bíblia Sagrada, os eventos narrados na Bíblia Sagrada, a ciência pode comprovar. Mas a Bíblia, ela não usa a linguagem científica. Outro aspecto, ignorar que a Bíblia usa diferentes recursos literários. Nós temos a poesia, nós temos a profecia, nós temos o Pentateuco. Então, cada recurso literário que a Bíblia ela foi escrita, ela tem que ser analisada dentro desse contexto, dentro da literatura. Então, eu não posso fazer uma abordagem do livro de Salmos, do livro de Eclesiastes, a mesma abordagem que nós realizamos quando nós fazemos a leitura do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, principalmente, que são os dois principais livros proféticos que nos ajudam a entender os dias atuais. Fechado esse ponto, vamos ao segundo tópico, abordagem sincera e cuidadosa das Sagradas Escrituras. É um relato em Atos, no capítulo 17, que ressalta a atitude do povo de Tessalônica, da igreja de Tessalônica e de Bereia, com relação às Sagradas Escrituras. E pode-se notar o contraste, o que distorce a mensagem do Evangelho e aqueles que recebem com sinceridade e aqueles que não recebem com sinceridade. Então, portanto, no capítulo 17, no versículo 11, você pode ler o capítulo todo em casa, nos diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam as palavras, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, as pessoas que estavam na cidade de Bereia, elas tiveram uma atitude diferente daqueles que estavam na cidade de Tessalônica com relação às Sagradas Escrituras, a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras. Portanto, em Tessalônica, qual foi a atitude? Uma conduta vil, uma atitude desonesta, resultado tumultuoso, porque eles não analisaram o texto como deveria ser analisado. Portanto, em Bereia, a conduta foi nobre, uma atitude sincera e um resultado honroso. E Paulo diz que eles foram mais nobres. E você pode perguntar, e por que Paulo não fez uma epístola também para Bereia? E fez para 2 epístolas para Tessalônica? Porque a igreja de Tessalônica tinha problemas. Então foi necessário o apóstolo Paulo escrever esses livros. E Bereia não encontrou problema, porque eles tiveram uma conduta nobre, uma atitude sincera e um resultado honroso. E se nós quisermos assim também, termos a mesma atitude, a mesma conduta e o mesmo resultado de Bereia, nós devemos fazer o mesmo, com zelo, com cuidado, estudar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos ensina, conforme o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Veja quanta coisa importante nós podemos encontrar quando nós temos uma atitude sincera, uma conduta nobre, nós vamos alcançar resultados maravilhosos na nossa vida. Terceiro tópico da lição, a abordagem humilde. Como deve ser a abordagem de quem está estudando, de quem está apresentando os ensinos das Sagradas Escrituras? O hábito de investigação humilde é a base de todo conhecimento e de todo crescimento, pois gera uma liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável, mas um espírito humilde, que acima de tudo tem aquele compromisso com a palavra, aquela vontade de fazer com que a palavra sirva não apenas para aumentar a sua capacidade intelectual, mas acima de tudo para melhorar a sua vida espiritual, como esposo, como esposa, como ser humano, como colega de trabalho, como tudo, enfim. Se a Bíblia Sagrada não transformar o nosso comportamento, a nossa mente se enche de conhecimento, mas o comportamento fica frágil. Lembre-se da atitude do povo de Bereia. Portanto, o que é um intérprete arrogante? Ou a interpretação arrogante? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, nos diz: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Veja que uma pessoa que tem uma atitude arrogante com relação às Sagradas Escrituras vai condenar as pessoas, vai se achar melhor do que os outros, acha que tem todo o conhecimento das Sagradas Escrituras, e como diz Paulo, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E essas pessoas que têm uma atitude arrogante têm resposta para tudo, não admite erro, usa o conhecimento para sua ostentação, usa o conhecimento para confundir e, acima de tudo, ele acha que já sabe de tudo, que não precisa mais de ninguém. E isso é uma atitude extremamente arrogante, é uma atitude que não leva ao crescimento intelectual e o crescimento espiritual. Uma atitude de um intérprete humilde. Em Tiago 3, versículo 13 diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Veja que atitude, né, a pessoa tem, aquele que estuda a Bíblia com atitude, né, de interpretá-la de forma humilde. Então ele vai se edificar do ponto de vista intelectual, mas ele vai também edificar a sua vida espiritual. Então o exterior e o interior, ele vai ser notado. Jesus foi um homem nobre, foi o homem mais importante que passou na face da terra. Jesus, ele era provedor de todo o conhecimento, mas a atitude de Jesus é abordar as pessoas, seja de qual classe social ela fosse, seja qual fosse a situação que ela estivesse vivendo, foi uma atitude humilde, foi uma atitude de resgatar. E Jesus sempre interpretou a Bíblia com humildade, mesmo sendo ele Senhor dos senhores, Rei dos reis, não é? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas ele teve uma atitude humilde, e essa deve ser também a nossa atitude.
Ou seja, a pessoa que tem uma atitude humilde, ele não tem a resposta para tudo. Ele admite os seus erros, usa o conhecimento para a sua edificação e não para estar se amostrando, aí mostrando que é melhor do que os outros, dentro da igreja ou fora da igreja. Usa o conhecimento para esclarecer a si mesmo, para edificar a si mesmo, para esclarecer o outro e para edificar o outro. Veja aí como é importante nós termos uma atitude humilde com relação ao estudo das Sagradas Escrituras e a sua interpretação. O quarto tópico, determinação e paciência. Exemplos bíblicos de determinação e paciência na interpretação, no conhecimento da Bíblia Sagrada. Então nós temos aí Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 8, ele teve a visão de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele levou alguns anos para entender. E para entender, Daniel, que era profeta de Deus, que Deus revelou coisas maravilhosas para ele, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 até o 12 do seu livro. Mas Daniel teve uma atitude de quê? O que foi que o profeta Daniel fez? Para entender o que estava no capítulo 8, ele, depois de anos, ele orou a Deus. No capítulo 9 começa dizendo, pedindo perdão pelos seus pecados, orando pelo povo, intercedendo e pedindo a Deus para que Deus revelasse o que significava a visão do capítulo 8, no versículo 14. E ele obteve a resposta. Então o anjo Gabriel apareceu para ele e disse o quê? Daniel, no início das tuas súplicas, Deus ouviu a tua oração. Olha que coisa interessante, não é? O espírito de humildade de Daniel para entender e para interpretar as Sagradas Escrituras. Nós temos a experiência do Novo Testamento do eunuco, etíope. Esse homem, ele estava lendo a Bíblia no livro do profeta Isaías, e quando ele estava lendo a Bíblia, ele não entendia de quem o profeta estava falando. Então foi preciso um estudo, ele estava ali em oração e Deus enviou para ele um discípulo seu, um homem de Deus, Filipe, para ajudá-lo a entender o que é que o profeta Isaías estava falando. E o que foi que aconteceu? O resultado foi o quê? O entendimento. E assim que é, quando nós estamos em espírito de oração, em humildade, com vontade de aprender, Deus nos revela através de outras pessoas iluminadas, para nos iluminar também o entendimento, ou nos abre o entendimento através de coisas maravilhosas que Ele pode realizar. A igreja primitiva em Atos 2, para que ela pudesse atender e fazer aquilo que Deus desejava que ela realizasse, foi o que eles fizeram. No capítulo 2 de Atos diz que aquela igreja, ela se encheu de poder e aqueles homens estavam em comunhão com Deus. Isso já relatado no capítulo 1. No capítulo 2, eles estavam naquela festa do Pentecostes. E o que foi que aconteceu? O ensino e a comunhão dele fez com que eles recebessem uma porção dobrada do Espírito Santo. E aquilo que eles sabiam e aquilo que eles conheciam, Deus acrescentou e aqueles homens foram usados de maneira poderosa para fazer a pregação do Evangelho. E tem ali pessoas de 16 nacionalidades. Eles ouviam e compreendiam na sua própria língua as grandezas de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então, o que foi que eles obtiveram? A unidade. E é isso exatamente que nos fará compreender as Sagradas Escrituras. Vamos lá? O último tópico da lição, a abordagem bíblica deve ser com espírito de oração. A oração tem poder, porque ela é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu e onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. É uma frase de Ellen White. E a oração é abrir o coração a Deus como amigo. Nunca abra as Sagradas Escrituras sem que antes você faça uma oração, pedindo a Deus que Deus ilumine a sua mente para entender aquilo que foi revelado, aquilo que foi inspirado. Nesse sentido, a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma, isso é hermenêutica. Lembre-se que nós estudamos, a exegese vai nos fazer entender o texto dentro do seu contexto. A Bíblia por si mesma, ela se explica. E porque ela tem autoridade doutrinária, ela tem conhecimento para a salvação do ser humano,
E a Bíblia Sagrada, ela tem uma unidade temática. Qual a unidade? O que une a Bíblia Sagrada? É exatamente, poderíamos resumir, eu vou resumir em um texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a unidade temática da Bíblia é Jesus, o personagem central da Bíblia, e a salvação da humanidade por meio daquilo que ele realizou na cruz do Calvário para nos salvar. Compreenda isso, receba com humildade e Deus vai te abençoar de forma extraordinária, de forma grandiosa. A oração não substitui estudo. Tem gente que acha que só pode orar, só precisa orar. Não, a gente não precisa, a gente precisa de oração porque muita oração, muita fé, pouca oração, pouca fé, e nenhuma oração, nenhuma fé. Mas a gente, para que a gente possa aumentar a nossa fé, a gente tem que orar, mas a gente precisa também estudar a Bíblia Sagrada. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus está falando ao nosso coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus diretamente ao coração do homem. É uma carta de amor de Deus para a humanidade, porque na Bíblia nós compreendemos a verdade. Na Bíblia nós teremos discernimento espiritual. Na Bíblia nós encontraremos a sabedoria divina para nós enfrentarmos os grandes desafios que a vida nos impõe. E para que nós possamos entender o que nós estudamos nesses 5 tópicos, agora vamos ao que costumeiramente nós realizamos, que é a nossa recapitulação através de quê? Através das perguntas. Está preparado? Prestou bem atenção? Vamos lá. Primeira pergunta, acompanhe comigo. A Bíblia apresenta contradições? Assinale a alternativa correta. Primeiro, sim. A Bíblia, ele está dizendo, está afirmando que sim, os escritores do Antigo e do Novo Testamento viveram em épocas diferentes. B, sim, considerando que é um livro desatualizado. Será essa a resposta correta? A letra C, não. Alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos críticos, né? Ou seja, tem aí 3 perguntas e o que a Bíblia apresenta contradições pelo que nós estudamos. Pensou na resposta? Vamos lá. A resposta correta é a letra C. Não, as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos críticos. Porque a Bíblia é um livro que tem coerência. Segunda pergunta, segundo o livro de Atos, qual igreja os membros se tornaram mais nobres em decorrência do compromisso de estudar a Bíblia? Assinale a alternativa correta. Foi a igreja de Tessalônica? Foi a igreja de Éfeso? Ou foi a igreja de Bereia? Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Nós estudamos lá em lá em Atos, que foi exatamente os de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles estudaram com afinco, com gosto e com vontade a palavra de Deus. Terceira pergunta. O hábito da investigação humilde é a base de todo o crescimento no conhecimento, pois gera uma liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável. Assim, qual o ideal na investigação bíblica referente ao intérprete? Assinale a alternativa correta. Letra A, arrogante na investigação. Letra B, displicente na investigação. Letra C, humildade na investigação. Qual a resposta correta? Pensou? A resposta correta é a letra C. Se você assinalou a letra C, está correta. Próxima pergunta, quarta pergunta. No estudo de textos complexos da Bíblia, qual a atitude do estudioso das Sagradas Escrituras? Assinale a alternativa correta. Letra A, exemplo bíblico de determinação e paciência. Letra B, exemplo bíblico de determinação e falta de paciência. Letra C, exemplo bíblico de falta de determinação e falta de paciência. Prestou atenção? Qual a resposta correta segundo nosso estudo? A letra A, exemplo bíblico de determinação e paciência no estudo dos textos complexos das Sagradas Escrituras. A última pergunta agora. A Bíblia interpreta-se a si mesmo? A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Ela possui, assinale a alternativa correta. Letra A, autoridade doutrinária, conhecimento salvífico e sem temática. Letra B, autoridade doutrinária, conhecimento salvífico e unidade temática. Letra C, sem autoridade doutrinária, conhecimento salvífico e unidade doutrinária e unidade temática. Qual a resposta correta?
A resposta correta é a letra B. A Bíblia possui autoridade doutrinária, conhecimento salvífico e unidade temática. Prestou bem atenção? Agora o resumo. A Bíblia não apresenta contradição. É regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Segundo, a abordagem sincera e cuidadosa das Sagradas Escrituras deve ser a mesma tomada pelos bereanos. A mesma atitude que tem os bereanos, eu e você precisamos ter para que a Bíblia seja uma bênção na nossa vida. Porque se assim não for, ela vai ser uma maldição. Vai ser como o prefeito da cidade do livro, ou do filme O Livro de Eli. Aquele prefeito que lia a Bíblia para escravizar, para destruir a vida das pessoas. E em nome da Bíblia, quantos males na Idade Média a igreja não fez? Matou tanta gente porque teve uma atitude errada com relação à Bíblia. Quarto tópico, a compreensão dos textos complexos deve ser com determinação e paciência, estudando, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quinto e último tópico, a abordagem bíblica deve ser com espírito de oração, né? Porque a oração ela tem poder e a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Terminando aí com Ellen White no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 659. Nós progrediremos no verdadeiro conhecimento espiritual apenas na medida em que entendermos nossa própria pequenez e toda a nossa dependência de Deus. Que coisa linda, queridos! Mas todos os que veem a Bíblia com o espírito pronto para ser ensinado e orar, para estudar suas declarações como palavra de Deus, receberão a iluminação divina. Há muitas coisas aparentemente difíceis ou sombrias que Deus tornará clara e simples para quem tentar entendê-la dessa maneira. Tenha uma atitude simples, uma atitude diferente e Deus vai abençoar a tua vida, a tua vida de forma maravilhosa. Aqui estão os livros que nós consultamos para que nós pudéssemos preparar esse estudo, para prepararmos as imagens. Desejo que Deus abençoe sua vida, sua história, sua família, que você, na verdade, seja uma pessoa feliz na sua vida. Procure ler mais a Bíblia. Leia a Bíblia com humildade para que Deus possa abençoar você, sua história, sua vida, sua família. Muito obrigado por tudo. Próximo sábado vamos estar aqui juntos para fazermos o sorteio e para que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Você é especial para Deus. Quem criou a forma não fez outra igual. Você é único e você é especial. Você é um príncipe, você é uma princesa para nosso Deus. Vamos orar agora para que Deus abençoe sua vida. Senhor, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui recapitulando a tua palavra. Que ela continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoe o meu amigo, a minha amiga que nos acompanhou. Abençoe a vida dele, a história dele, a família dele, o trabalho dele. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando sempre.